Oi, tá mundo bom. Olha só que dia maravilhoso, que noite maravilhosa. Tá chegando uma chuvinha aí para animar um pouquinho nós aqui, porque afinal de contas estamos em mais um programa Estação Hamburgo. A partir desta segunda-feira são 21h03. Estamos aqui na Vale TV Canal 14 com a sua companhia a partir de agora. E hoje a nossa bancada é muito especial. Principalmente o Dejair Krumenan, que é um treinador de futebol muito... É um dos novos que estão chegando por aí, né, Dejair? Recém-contratado. Recém-contratado. Hoje é o dia do treinador de futebol. E nós temos na nossa bancada aqui dois treinadores que estão fazendo grande sucesso por esse Brasil lá fora, Novo Hamburgo. Já fiquei sabendo aqui que estava com o pessoal do Cerâmica também, é? Também. Só o Cerâmica ou tem mais, Adinho? Tem mais clubes, né? Então eu vou Bastante descobrir daqui a pouco aí. Muito boa noite, Dejair Krumenan, primeiro, tudo bem? Muito boa noite. Treinador da terceira idade, como é que é isso? Boa noite, Fernando, boa noite aos nossos telespectadores, aos colegas da mesa. Eu estava dizendo aqui antes do programa entrar no ar que o dia hoje vai ser ruim para mim aqui na bancada. Eu sou colorado doente. E se perguntar o nome do goleiro do meu time, eu não sei. O treinador, não faço a menor ideia se ficou, se saiu ou quem é. Então, eu disse, me escala como treinador da terceira idade, né? Vamos criar um time aí. Então, mas pelo menos tu sabe de quanto o teu time perdeu lá na Copinha São Paulo esse final de semana? 5-0, né? Isso tu sabe, né? Sei, isso tu sabe. Isso ele lembra. Eu tava zapeando ontem. Resultado ele sempre sabe, né? Eu tava zapeando ontem a televisão à tarde e aí eu vi que a gente tava jogando, né? Te surpreendeu. Quando eu olhei o placar, eu troquei e não vi o resto. Não viu mais nada. Não vi mais nada. Boa, mas boa. é um prazer estar aqui de novo. Semana passada eu faltei. Tava na praia, né? Tava na praia. No triplex da estamos aí praia, de eu volta. tô sabendo. Da minha comadre Irma e do meu compadre Antônio, um dos 41, né? 42. E então não pude vir na semana passada. Estamos aí de novo. Vamos lá. Muito boa noite, Benhur. Seja muito bem-vindo à nossa bancada. Primeira vez que eu te tenho na bancada aqui, pelo menos, né? Seja muito bem-vindo. Agradeço o convite aí, muito feliz de estar aqui. Principalmente dia dos treinadores, né? Tão sofridos treinadores, né? Pressão daquelas, mas a gente gosta muito do que faz. São bem falados também, muitos deles. Sem dúvida, né? A gente gosta muito do que faz. Eu sempre digo, o jogador, ele é uma profissão que dificilmente ele foi empurrado para aquilo ali, ele faz o que gosta, né? O treinador é a mesma coisa, para aguentar todo esse sufoco que vem aí, porque a gente sempre é o culpado, né? Tu vê aqui o torcedor aqui, né? O torcedor aqui, o resultado ele sabe. Ele não sabe o nome do treinador, do jogador, mas o resultado, se ganhou ou perdeu, ele sabe. Já foi, né? É um prazer estar aqui. Tá bom, muito boa noite, Edinho também. Edinho Rosa, Esporte Clube Novo Hamburgo, Sub-17 que tá bombando aí também, né? Cada vez... Diz que tu é uma das grandes promessas, seleção brasileira em 2032, mais ou menos por aí, é isso? Boa noite, Luiz. Boa noite, Jair. Boa noite, professor Benhur Pereira. Uma saudação especial, né, ao nosso colega de profissão aí, que é uma pessoa muito bacana, né, que eu gosto muito. E o Benhur é um dos treinadores que é muito solidário, assim, um cara muito generoso, né, das passagens que teve no Novo Hamburgo, sempre com o vestiário aberto, sempre conversando com todo mundo, fazendo essa aproximação com a categoria de base também, que é algo muito difícil, né, da gente encontrar. E muito importante. E muito importante, então eu quero fazer essa saudação especial ao professor Benhur, muito competente e de um coração enorme. Gostaria de fazer essa saudação aqui também para ele, né, e saudar os telespectadores e agradecer pela oportunidade de estar aqui. Que coisa boa. Olha só, eu não sei se vocês perceberam, telespectadores, mas eu iniciei o programa hoje propositalmente mascando chiclete. Presta bem atenção. Vocês perceberam isso? Não perceberam, né? Chiclete, mascando chiclete. Chiclete, Fernando. Porque chiclete. Vai ter alguém em casa que vai te mandar um mimimi. Vai mandar um mimimi.
A minha primeira pergunta, eu como jogador de futebol, olha aí, agora daqui a pouco vocês vão ver uma cena inusitada minha aí no último final de semana também, mas eu como jogador de futebol gostaria de saber da parte de vocês, porque afinal de contas nós vamos falar de tudo um pouco, mas o jogador de futebol pode, é bom que ele masque chiclete enquanto ele joga o seu futebol, ou isso é ruim para o organismo? Como é que vocês já tiveram jogadores que ficavam mascando? Eu já vi vários jogadores que ficavam mascando chiclete o tempo todo, né? Isso funciona? Eu já vou tirar o meu aqui, ó. Acabou. Benhur. Olha, tu sabe que não tenho esse dado para te dar. O basquete americano tu vê bastante. Acho que era o Michael Jordan, né? Que é uma grande referência, né? Que a gente via nos jogos que mascava o chiclete. O jogador de futebol, hoje, assim, não... Treinadores, sim. Eu até lembro um caso de um treinador que jogou, eu acho que... Eu vou me recordar, não sei se não foi o Mourinho, que ele tinha e jogava 11 chicletes fora. Olha, começamos com as ficavam, curiosidades aí, ó. Não Abel quero Braga. Não. Abel Braga é um que masca chiclete o tempo todo e tá lá com ele. Eu vou dar eu não sou professor de educação física nem fisiologista, mas eu imagino que o chiclete acaba te dando um desgaste, minha opinião, apenas minha opinião. Eu, se eu fosse mascar chiclete, quando fosse jogar, eu teria um desgaste. Aquele, né, de estar mascando, até pelo respirar, mas não tenho dados, né, concretos nenhum, então estou falando de mim, né? Mas eu, sinceramente, jogadores de futebol, poucos eu tenho visto mascando chiclete. Jogadores poucos. Edinho, Olha, essa gurizada de base, assim... não, a gente não incentiva, né, para que masque o chiclete, até para evitar algum tipo de incidente também, de engolir o chiclete, ou pode causar, enfim, algum mal-estar, né, no momento da partida. A gente não estimula, mas também assim não teve muitos casos assim de algum menino chegar com chiclete ou pedir autorização para mascar chiclete. Eu penso que em relação às comissões técnicas e os treinadores em especial, possa acontecer no sentido de aliviar um pouco a tensão. A gente sabe que o jogo é sempre muito tenso, a gente está sempre atento na partida, está sempre na expectativa daquilo que possa acontecer, muitas vezes pressionado também, então tu acaba descarregando no chiclete. Eu penso que até um tempo atrás, alguns treinadores até fumavam, né? Não é da minha época, mas a gente vê algumas imagens, treinadores fumavam no banco, né? Não é uma coisa saudável, nem tem a ver com esporte. Mas eu acredito que está mais relacionado à questão de transferir um pouco da atenção da partida ou para o chiclete ou para o cigarro, aquilo que Olha, eles... eu não quero ser fofoqueiro, mas eu já fiquei sabendo até de jogador de futebol que fumava no intervalo dos jogos, né? Que coisa mais terrível isso, verdade. já é outro lado, né? Quando eu joguei no Novo Hamburgo, eu tinha um jogador que até faz umas 4 semanas a gente conversou e eu fui num programa de rádio e eu falei no nome dele, né? Aí eu mandei a mensagem, ó, falei teu nome, deu exato, que era o Solis, o zagueiro aqui do Novo Hamburgo. Ele fumava no intervalo, aquela época era permitido, né? E ele no intervalo, daqui a pouco estava ele escorado ali fumando. E jogava e era um dos melhores jogadores, né? Bastante força e tal. Hoje teve um jogador também, o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um jogador que já foi visto várias vezes fumando, né? Eu acho que cigarro não faz parte, ao menos, da minha vida, mas eu acho que é uma questão individual, né? Desde que não prejudique o desempenho do atleta, e físico principalmente, porque os preparadores físicos são chatos, né, Edinho? Muito. O povo da preparação física, eles estão o tempo inteiro, refrigerante, né? Tudo que puder cortar que venha prejudicar o desempenho, até porque o nível de intensidade do jogo hoje é muito alto. Então tem que haver esse cuidado, né? Mas eu, como jogador de futebol, principalmente eu vim de futebol de salão, né? Então, colocar que o chiclete sempre me acompanhou em todas as partidas. Eu tenho o costume de jogar com chiclete em função justamente da respiração. Porque daí eu não respiro com a boca e mascando o chiclete, ele me dá mais saliva, digamos assim, me dá... Por isso que eu vivo correndo nos campos. Não, correndo não é bem assim também. O Michael Jordan é uma Pois referência, né? Daquelas. Eu quero mostrar para vocês, Pedro, tu já tem aí no ar pra gente o nosso o rapaz, aquele que fez um golaço aí semana passada,
Pode colocar isso pra gente aí. Se já tiver no ponto, pode largar aí o vídeo já. Quero mostrar. Se tiver volume, pode largar o volume também. Olha lá. Que golaço! Repete aí pra nós, repete aí pra nós. Vamos ver se o pessoal consegue ver. O pessoal de casa deve estar olhando. Tem um carequinha lá na frente do gol, um pescador lá, ó. Um carequinha pescador. Olha o gol que ele vai fazer. Olha lá. De letra lá no canto. Isso aí não é pra qualquer um, né, Benhor? Não tenha dúvida, olha, qualidade. Tá aí. Isso a gente chama de experiência. É o centroavante fincado aquele lá. Que coisa mais. Isso é só para provar, para as pessoas às vezes ficam brincando aqui comigo, que tu joga bola, não sei o quê. Tá aí, joguei 10 minutos e fiz aquilo. Então, é muito bom. Como é que nasceu a tua carreira, Benhor? Rápidas palavras, não precisa contar o livro, mas como é que foi isso? Como é que tu sentisse assim que, poxa vida... Tu sabe que, na verdade, eu fui jogador de futebol, jogava, né? Aí Qual era a tua posição no futebol? eu sou do tempo do volante, né? Hoje já está em volante. médio, né? Médio. Passou de centro-médio, virou médio só, né? Na verdade, eu tive uma lesão no joelho quando eu jogava no Avaí, em Florianópolis, e me afastei do futebol. Aí me afastei, trabalhei em alguns lugares, eu tinha uma loja também. E por incrível que pareça, aquelas coisas, né, malucas da vida, eu sempre tive vontade de voltar ao futebol, não sabia exatamente, né, o que fazer naquela época. E encontrei um amigo que era diretor do Novo Hamburgo, na sinaleira, ele disse, o que está fazendo? Eu disse, eu tenho uma loja ali. Disse, vai lá no clube, estamos precisando de um gerente. Eu me apresentei no outro dia, acabei acertando, e dali comecei a fazer a função de gerente, daqui a pouco eu já estava... fui convidado para ser treinador do Sub-20, já fui direto para o Sub-20, fiquei 4 meses e aí saiu o treinador profissional e eu assumi o profissional. Sobrou. Em 2006, no lugar do Gilmar Iser, e aí acabei, né, indo adiante. E gosto muito do que faço, sei que é difícil, né? Nós temos um nível, são níveis diferentes, né? Uma série A, B, e o nível que a gente está, a gente tem que tentar passar para aquele lado ali, porque senão cada vez os menores estão tendo muita dificuldade. Os campeonatos são reduzidos. A gente torce muito que criem esses campeonatos brasileiros aí para ter futebol o ano inteiro. Tu vê o caso hoje do nosso Novo Hamburgo, né? Ele jogou uma série D e parou. É uma pena isso. Tem vários clubes de tradição no Rio Grande do Sul que jogaram, o próprio Caxias, né? Jogou uma D, já para, quer dizer, fica parado aí 5 meses para voltar num gauchão. Então imagina para quem trabalha e depende disso, né? E então, plantel, né? Pagamento. Jogadores, não, clube, dificuldade, enfim, é dificuldade, mas eu acho que então, nós temos um potencial muito grande de investimento. Nós somos o país do futebol, a gente comete erros, né, de investimentos em algum momento, mas os nossos clubes estão ficando muito fortes. Cabe a quem sobrar ali do lado tentar também equalizar aquele segundo bloco, né, ou terceiro bloco, porque nós precisamos disso, como nós precisamos da base, né, para criar atletas, nós precisamos de clubes também que possam botar revelações de atletas para chegar nos grandes clubes. Né? Bem, já que está falando em investimento, a gente percebe assim com o andar da carruagem, esses primeiros dias do novo governo federal, que vai haver uma redistribuição da verba publicitária do governo e das suas empresas, né? Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, enfim, né? Essa verba, Petrobras, né? Ela vinha sendo aplicada pelos governos anteriores, assim, 60%, 70% nos grandes grupos de comunicação. E nos grandes times, né? Tu acredita que essa proposta que vai ser apresentada, eu acho que agora no plano dos primeiros 100 dias do governo, do novo governo, que isso pode respingar nos times de menor potencialidade no país? Tipo Novo Hamburgo, que é um time expressivo, mas é do interior. não tem normalmente acesso a essas verbas, né?
Na verdade já não tem acesso a essas verbas, né? Eu acho que no Novo Hamburgo agora não, porque ele não está em série de brasileiro, não tem o Banrisul, né? Quem está em série de brasileiro tem o Banrisul, né? Até a série D parece-me que tem um valor X de 10 meses, eu não sei exatamente. Eu acho que eu estava vendo a questão da caixa nos grandes clubes. O que a gente tem que assim ter um pouquinho de calma, que eu acho que também as pessoas estão investindo X milhões no futebol, mas não te esquece que são propagandas, né? O Banco do Brasil, o Santander, vários bancos no mundo investem em clubes, né? Então assim, tu tem um lado onde tu paga o clube, mas tu tem a mídia do clube também, né? Sim. Isso nós temos que entender. Ou seja, daqui a pouco ninguém mais, a Caixa não investe mais, aqueles 25 milhões do Flamengo diz assim, bom, então eu também não quero conta na Caixa. Aí os 20 milhões de corintianos, eu também não quero conta na Caixa. Aí daqui a pouco a Caixa não serve para muita coisa, né? Então nós temos que ter muita calma nesse momento. Né? Só que agora, o Santander é um banco privado. Não, né? por isso que eu digo, mas eu quis dizer que o Santander, né, ele investe em alguns países em alguns times, né? Sim, claro. Então, por que a Caixa não poderia, sabendo que é um retorno de mídia, né? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Assim, parece assim, não, a Caixa agora vai tirar tudo. Tá, mas e aí, se todo mundo resolver dos times de futebol, que todo mundo tem seu time, não tiver mais conta na Caixa, a Caixa também vai ter um probleminha, né? Tem a Caixa, o Banco do Brasil, etc. E bota problemão, né? Só de corintianos e flamenguistas são 45 milhões, né? Nossa Senhora. Então, é um cuidado que eu acho que nós temos que ter em relação a isso. Mas eu sou sempre a favor de investir num atleta jovem, sabe? Eu acho que o futuro está lá embaixo. Não precisa ser extremamente competitivo, que chegue ao profissional. O Edinho trabalha e sabe que sei eu quantos % realmente vão chegar ao profissional, mas quantos cidadão nós vamos colocar aí, né? Eu conhecer um pouquinho da história do Edinho também. Como é que é a tua história de treinador, Edinho? Bom, eu também fiz categoria de base fora do estado, né? Não cheguei a jogar muito por aqui. Fui cedo para Belo Horizonte, né? Morei 10 anos lá. Jogava no Vila Nova, em Nova Metade da Lima. tua vida. Tu agora tá com 20, né? Então, Obrigado. mais ou menos. Fui para o Vila Nova, em Nova Lima, e até a Sub-20, e fui profissionalizar lá no Tocantins, lá no norte do Brasil. E parei de jogar lá cedo também, iniciei a carreira como treinador voltando para Minas Gerais, né, com escolinha de futebol, e fiquei mais algum tempo em Belo Horizonte, retornei para o Sul, e aí comecei com passagens na Sub-17 no Forciluz de Taquara, fui para o Cerâmica depois, do Cerâmica tive no Aimoré, do Aimoré tive a oportunidade de ir para a minha primeira Taça São Paulo em 2012, onde a gente conseguiu chegar até as oitavas de final. Naquela época eram 99 equipes, ficamos entre as 16 melhores equipes do Brasil, com uma equipe do interior do Mato Grosso. Né? Uma equipe do Mato Grosso nunca tinha passado da primeira fase da Copa São Paulo, a gente chegou até o segundo mata-mata, né? Tem até uma particularidade nessa competição, que a gente teve a oportunidade de contribuir com a formação do Valdívia, né? Que foi o artilheiro da Copa São Paulo lá conosco, na edição de 2012. Depois daquilo veio para o Internacional e deu sequência na carreira dele. Então, depois do Mato Grosso, retornei para o Rio Grande do Sul, e aí foram 2 passagens anteriores a essa no Novo Hamburgo. Tive a oportunidade de retornar ao Mato Grosso e fazer uma segunda Copa São Paulo também. E agora já há 2 anos no Novo Hamburgo, dando sequência na carreira, podendo contribuir com os atletas, que é uma coisa que a gente preza muito, não só na questão esportiva, né, mas nessa questão também da formação, do caráter dos meninos, dos atletas. A gente procura ter bastante iniciativas assim extra-campo. A gente sempre propõe ali uma arrecadação de cesta básica, sempre procura algumas atividades extra-campo para somar também na questão do desenvolvimento dos atletas como homens e como pessoas de bem, e que possam contribuir positivamente para a sociedade no futuro. É muito importante, nossa, e colocasse fizesse algumas colocações assim que pela tua conversa já, o cuidado que vocês têm, o cuidado que tem que ter com esses meninos. E é um cuidado desde lá da base, né? Desde o início, porque essa é a formação dele, é isso que vai formar o homem, o jogador, o cara que vai... Uma curiosidade pro Edinho, esses meninos que fazem parte dessa Sub-17, é isso? Isso.
são todos aqui da região ou vêm de outros estados, de outros municípios do estado? Como é que funciona? Olha, nesse momento o Novo Hamburgo não dispõe de alojamento, né? Então a gente não tem nenhum atleta de fora do estado. A gente trabalha essencialmente com atletas oriundos do Rio Grande do Sul, né, da região metropolitana, quase que numa totalidade, e alguns atletas de outras cidades, porque um ano atrás, né, um rapaz aqui do interior, ele criou uma república do atleta, uma casa do atleta, que fica a uma quadra do clube. É algo particular, né, que os atletas de fora da cidade, eles fazem um investimento também para estar aqui. Né? A própria família banca a própria família acaba lá. bancando a estadia do menino, então nós temos um de Santa Rosa, um de Uruguaiana, e mais praticamente numa totalidade, os meninos são todos da região metropolitana, Porto Alegre. A gente tem de Rolante, Riozinho, a gente tem atleta de Esteio, de Sapucaia, de Sapiranga. É a nossa região aqui que a gente procura apoiar e abrir as portas para meninos da própria cidade também, para poder oportunizá-los, né? Tá, o nosso telespectador tem em Dois Irmãos, Nova Hartz, Estância Velha, Campo Bom aqui, São Leopoldo, enfim, a região toda aí. O menino que está nos assistindo e que quer fazer parte desta equipe ou desse treinamento, o que ele precisa fazer? Bom, amanhã eu quero procurar então o Edinho lá no Novo Hamburgo para me inscrever. Como é que faz? Tu viu isso aqui no Aonde? celular, essa pergunta? Porque Não. tem Rodrigo dos Reis está fazendo exatamente essa pergunta. É um menino de 16 anos de idade e está perguntando como é que funciona. Rodrigo dos Reis, Dos será que Reis. não é o pai do Não, é o nosso filho. ator? Ah, é o próprio filho que está perguntando. Filho, Ah, é o nosso ator mesmo. exatamente. Está na audiência. Diz, aí. o Rodrigo continua fazendo teatro, acho que. Não, vai futebol. fazer teste lá, cara. Vai fazer teste. Vamos vai. deixar o Ele Edinho, adora vou deixar o jogar. Edinho Isso aí responder. tu vê, sua opinião, treinador do veterano. Já quer que o Bruno saia do juvenil pro veterano, né? Não pode. Não, pro Dejair e pro Rodrigo aí, um abraço que está na audiência do programa. Bom, Rodrigo, até a sub-13, o menino faz uma inscrição na escolinha e tem acesso ao clube de forma natural. Ele vai lá, se inscreve na categoria dele e passa a integrar um dos grupos, né? Ele, obviamente, vai passar por uma avaliação técnica dentro do grupo para que seja estabelecido em qual das equipes que ele vai participar, né? A gente tem a equipe chamada equipe principal e as equipes de transição para aqueles meninos que ainda estão em desenvolvimento, e a gente vai tratar cada um de acordo com aquilo que tem feito, que tem produzido, e com o seu grau de maturação, não só física, mas de maturação técnica, né? Porque às vezes tem um menino que desenvolve um pouco mais rápido que o outro, então a gente procura respeitar esse processo que ele é muito individual. Acima da sub-13, ali, sub-14 até a sub-20, o menino pode ingressar no clube através das avaliações técnicas, né? Eles podem acompanhar pelo site do Novo Hamburgo as datas das avaliações. Normalmente elas acontecem 3 vezes ao ano, né? A gente vai ter uma agora no mês que vem, em fevereiro. A gente tem uma normalmente nas férias de junho, julho ali, e outra no final do ano. Dizer para os meninos ficarem atentos ao site, porque sempre saem informações no site, no Facebook do clube. E a nossa avaliação ela é diferente, ela é especial, porque os meninos realmente são olhados com muito cuidado, com muito carinho. Nós tivemos algumas situações em que meninos que saíram da avaliação estiveram integrando o grupo de campeões gaúchos, né? O próprio goleiro Cássio é um menino que trabalhava nas lojas Renner, ingressou no clube através de avaliação, do processo de avaliação, subiu para o grupo de profissionais e foi campeão gaúcho, junto com o Daniel também. O menino hoje não está mais no clube, mas também oriundo da avaliação, e estava treinando, integrando normalmente o grupo que foi campeão gaúcho em 2017. Então esses meninos realmente vão receber uma atenção, um carinho especial, e aquele que tiver talento com certeza será oportunizado e vai integrar a categoria de base do clube. Essas categorias de base, quando elas começam a disputar campeonatos, que nem a Copa São Paulo, né, a tal da Copinha os atletas são remunerados pelo clube ou não, ou vão
pelo amor à camisa? Os atletas não recebem remuneração, né? A menos que façam um contrato profissional, né? A gente teve experiência no final de 2017, 2 atletas que estavam conosco na categoria assinaram um contrato profissional. Ano passado a gente não teve nenhum atleta assinando contrato, mas tivemos o capitão da equipe, que ainda tem 16 anos, na verdade nem pode assinar contrato, mas já ascendeu ao grupo de profissionais. É difícil para o clube assinar contrato com muitos atletas jovens. Tu calcula que tu queres 10 atletas, aí tu tem um valor mínimo, né? Vamos botar R$ 1.500. Eu acho que é 1.650, parece. Do atleta. Então o clube já gastaria já 16.500 para ter o atleta e tu não sabe se realmente ele vai vingar. Os clubes de grande porte, né, fazem contrato hoje, porque para tu fazer um contrato profissional, tu precisa fazer os anos de contrato, vezes 100, vezes o valor, para ser o valor da multa rescisória. Então, para tu ter um atleta lá no caso do Pato, aquela vez do Internacional, o Internacional tem que botar um salário altíssimo, 5 anos de contrato, para poder ter uma multa alta, para alguém vir pagar e levar, né? O clube do interior já tem essa dificuldade, né? Então, o trabalho da base é muito importante. Agora, se o clube tem realmente a visão, e vai errar em muitos, né, Edinho? Vai errar em muitos. Tu tem que fazer um contrato, e daqui a pouco é um contrato longo para segurar o atleta. Só que eu acho que hoje tem os clubes menores, eles têm feito parcerias, né? E essas parcerias às vezes vai lá para o Grêmio, para o Inter, né? Ou trabalha nas lojas Renner e tal. E vem lá. Eu me lembro que o Cruzeiro ele segurou um menino chamado Jaderson. Ele escondeu o menino, porque o menino era um craque. Tanto que o Atlético Paranaense veio, quando ele fez o contrato profissional, ele ficou 1 ano comigo, no Gauchão de 2017. Ele ficou 4 meses lá jogando. Ele foi vendido por R$550 mil. É o meu caso, eu estou escondido no Sub-65 agora. Estão me escondendo, não, é uma pena, né? Porque seria o grande futuro, né? O grande futuro. Eu vi agora que o Tubarão ganhou 10 milhões pelo goleiro, o Jandrei, que foi vendido para a Itália. Imagina para um clube 10 milhões, né? Imagina para o Novo Hamburgo hoje 10 milhões. É o formador, né? O clube formador, é isso, né? Benhur, como é que tu sabe que o cara é bom? Como é que tu sabe que o atleta é bom? Olha, na verdade, aí é mais do olho clínico desses treinadores da base, né? Eu, na verdade, eu trabalhei só 4 meses na Sub-20. Eu trabalho muito com característica de jogador. Quando eu vou escolher o jogador, eu vejo qual é a característica. Um exemplo, um zagueiro. Eu quero um zagueiro rápido, alto, né? Procuro essa característica em cada função. Quero um jogador de meio que consiga ter bastante intensidade de jogar defensivo e também chegar dentro da área. E é assim que eu procuro, né? Volto a dizer, eu acho que mais para o pessoal da base, né? Tem aquele olho clínico que é importante. Claro que ele tem os seus trabalhos, ali o atleta vai evoluir ou não, né? Mas eu tento sempre procurar uma característica dentro do meu sistema de jogo, né? A base faz um acompanhamento maior do que quando tu já recebe. É que o atleta já chega no profissional, ele tem que estar pronto, tem que estar, né? Pronto. Quer dizer, ele não deveria, né? Coisa, ele deveria já chegar pronto. Dizem, né, que a parte até 16, não sei, um pouquinho antes do Edinho, é mais a parte técnica, né? Depois começa a parte tática para ele chegar dentro de uma evolução no profissional já, né? O Novo Hamburgo tem as tais das peneiras. Eu sei esse termo porque avaliação que ele falou. É a avaliação. Avaliação técnica. É isso, avaliação técnica. Eu também sou o termo da peneira. Aí já é um termo novo. Eu ouvi muito isso. E tinha um programa na Band antigamente que eles faziam levavam atletas para os grandes clubes e tal, e fazia uma peneira, e eu achava aquilo assim, chegava a me emocionar. Os que não iam, dá uma pena terrível daquela gurizada. É isso mesmo, assim, dá muito chororô e tal. Os atletas não... Eu costumo dizer que o perfil do atleta mudou um pouco, né? Na minha época, já chorava mais, né? Hoje em dia, os meninos choram um pouco menos, né? Os meninos choram um pouco menos, porque os tempos mudaram bastante, né? Eles têm... muitos têm outras prioridades também, né? Até porque a ministra deve dizer que menino não chora, né? Ele adora, né? Então, a gente
realmente é uma coisa mais complicada, assim, né? Eu sempre Então procuro... hoje não chama peneira, hoje é Não, avaliação é técnica. a avaliação técnica, a terminologia mudou. Evoluiu. Uma coisa que eu sempre me preocupo em dizer, Jair, assim, no final, no encerramento da avaliação, do processo de avaliação, quando o menino não fica. Eu sempre digo assim, olha, para esse momento, a gente não vai contar contigo. Isso não inviabiliza a questão de você ser um atleta de futebol. A questão de estar recebendo um não hoje aqui não significa que tu não serve para jogar. Significa que nesse momento tu não está preparado ou a gente tem um atleta em melhores condições. É importante a gente lidar com esse sonho, com esse anseio do menino. Então, ele tem a gente também como referência, como alguém que tem conhecimento. Então, receber um não, ele precisa ser muito bem colocado justamente para não frustrar o menino, para não encerrar uma expectativa. Pode acabar com a vida do guri. Pode acabar, Esse sem menino dúvida. que falou da questão da avaliação, lembre do Cafu. Rodrigo. Rodrigo, ele fez 10 avaliações para ser o Cafu da seleção brasileira campeão do mundo. Mas o Rodrigo. 10 avaliações. Mas o, 10 avaliações, foi mandado embora das 10. mas o Rodrigo, eu tenho ouvido o pai dele, falava pra gente nos ensaios e tal, quando aparecia, que o Rodrigo é bom jogador. É bom. Não sei se ele é tão bom jogador quanto bom ator. Mas ele eu acho que não vai fazer 10. Ele foi convidado agora para ir para Santa Catarina, para fazer testes lá com Criciúma e não sei se foi Criciúma ou Avaí, um dos dois times lá. E ele tem um biotipo físico que eu acho que funciona muito. Ele é magrinho, né? Que é um jogador leve, eu acho. Olha, eu dando opinião. olha aí, Perfil de atleta. Tá aí, perfil de atleta. Um velocista, né? Um atacante. Exatamente. Eu procuro avaliar sempre assim, né? Tu disseste questão de como identificar, né? Sim. A questão da qualidade. Eu particularmente, né? Uma fórmula muito minha, assim, muito pessoal. Eu penso que o defensor, especificamente o defensor, ele é regularidade. Então, às vezes, a gente precisa acompanhar o defensor. Às vezes, ele chega no clube e ele não agrada na primeira participação dele. Então, o defensor ele tem que ser alguém regular. Ele não pode ser um cara 880 que varia muito de performance. Né? Ele precisa ser alguém que regularmente mantém uma certa estrutura de jogo. E do meio para frente, onde a gente normalmente exige um pouco mais ou tem expectativa de que o atleta tenha mais qualidade, que ele desempenhe melhor com a bola, às vezes ele chega até um pouquinho acima do peso, mas a gente vê que é diferente. Né? O Benhur está aqui, vai poder corroborar comigo. Eu até tive essa experiência ano passado. Chegou um atleta para mim do São José, e eu já o conhecia, porque a gente já havia enfrentado ele, não permaneceu lá, e veio pra gente, estava assim, até bem acima do peso. Mas quando batia na bola, quando pegava na bola, Walter, a gente via uma qualidade, uma perna esquerda, assim, muito interessante, e treinava com muita vontade, mas ele estava um pouquinho acima. Aí eu chamei, conversei, expliquei para ele, falei, tu vai ter que perder um peso. Aí tá tipo, não, estou disposto. Foi meu camisa 10 durante todo o ano, deve ter feito, olha, não quero exagerar aqui, mas com certeza mais de 10 gols no Campeonato Gaúcho Sub-17. Foi o líder de assistência da minha equipe. Então a gente precisa, às vezes, saber interpretar um pouco, né, daquilo que... de como o atleta chega pra gente. Quando guri, eles me botavam no gol, nas aulas de educação física, porque eu sempre fui gordo. Então, eu ocupava mais espaço na goleira, tinha mais chance. Com essa eu vou fazer o intervalo, viu? Depois dessa, a gente vai para um rápido intervalo e já volta em seguidinha. Quero saber o time ideal do Benhur e o time ideal do Edinho aqui também. Quem são os jogadores do Brasil que estão matando a pau? A gente já volta em seguidinha. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos
é uma luta constante e seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Cansado de ter que se preocupar com a limpeza do seu ambiente de trabalho? Contrate a Jampro e ganhe tempo para o que realmente importa. A Jampro é a rede de franquias líder mundial em limpeza de estabelecimentos comerciais e está presente no Brasil desde 2011. As equipes usam equipamentos e produtos químicos importados e seguem um processo de gestão simples e eficiente, o que possibilita a entrega de uma limpeza mensurável e com resultados garantidos. Peça já o seu orçamento. Uma marca consolidada, Belenziar. Encontro com a fabricante dos pneus da Fórmula 1 Pirelli. Resultado, mais qualidade para o consumidor. Pneus para carro, SUV, ônibus, caminhões e máquinas com condições que só quem é líder consegue fazer. Belenziar Pneus é vendedor oficial Pirelli e serviços automotivos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Belenziar Pneus, mecânica preventiva e corretiva. Acesse nosso site ou ligue 0300 210 210 2. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para a nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Estação Hamburgo, nesta segunda-feira, dia 14. É 14 hoje, né? É 14, isso, 14. Amanhã já estamos na metade Dia do do. mês. Que coisa, voando, né? Dia do treinador de futebol. E nós temos 2 treinadores aqui. Quero também fazer o registro que nós convidamos o treinador do Amoré, é o Gelson Conte. Conte. Gelson Conte, que infelizmente não pôde vir. Agora no finalzinho da tarde nos comunicou, porque o presidente do clube chamou ele para a preparação, reunião de preparação para o final de semana, porque afinal de contas vai começar mais um campeonato gaúcho. Como é que funciona essa história de pontos corridos? Pontos corridos para vocês, é melhor o ponto corrido? É melhor esse mata-mata? Como é que vocês preferem, como treinadores, participar de um campeonato com pontos corridos, com mata-mata, com essa história de gol fora tá valendo 2, que é uma invenção. Não vou nem colocar minha opinião ainda aqui, queria ouvir vocês primeiro em relação a isso. Eu acho que a nível do Campeonato Brasileiro, eu vejo muito essa discussão na internet, né? Eu acho que nós temos para os dois, né? Nós temos a Copa do Brasil, que é mata-mata. Tem Libertadores para alguns que é mata-mata e tem Campeonato Brasileiro que é pontos corridos, né? Então acho que agradou a todo mundo, né? Claro que o pontos corridos precisa de mais tempo, né?
O nosso Campeonato Gaúcho, ele precisaria de mais tempo. Porque o nosso Campeonato Gaúcho é um torneio, né? São 11 jogos. Cara, é pouco, Quer dizer, é muito rápido. Quer dizer, 11 jogos, tu deu uma desequilibrada, daqui a pouco não volta mais, né? Principalmente equipe que não tem um nível de investimento muito alto, se sair mal já tem problema. É 11 né? jogos, não tem aquele de vai um na casa do outro? Não é turno e retorno, são 11 jogos. Então, como é Isso feito chama mata-mata. Não, mata-mata é quando é um contra o outro, um jogo em casa e um jogo fora. Tá, Tá? esse é o mata-mata. Quem fizer a maior pontuação é eliminado, né? No Campeonato Gaúcho ainda tem o seguinte, tem anos que é feito um sorteio, né? Foi feito um sorteio na primeira vez, então o Novo Hamburgo jogou 5 em casa, no outro ano ele vai jogar 6. Então tu pode pegar um ano ruim e pegar 5 só jogos em casa, um já é contra a dupla, né? E de repente, quando é na hora que a dupla já vem com aquela precisando do resultado, já tem um problema. Já né? tem um baita Já do tem mais um problema. problema. Aí tu vai enfrentar eles também na casa deles lá, um deles, né? Então eu acho que isso é um pouco assustador, né? O pessoal tem se acostumado, vai para o terceiro ano, eu acho agora, se não me falha a memória, do Campeonato Gaúcho com 11 jogos. Agora, esse sim é sufoco. Eu acho que esse é pior essa do coisa que o mata-mata. Desculpa a minha ignorância. Essa coisa do jogo em casa, o fenômeno é só a presença da torcida ou tem alguma outra coisa a mais? Eu vejo muito porque tu treina ali, né? Tu tem aquele conhecimento, né? Do teu gramado. Eu sempre... Sabe onde estão os buracos do grama? Eu sempre, a gente sabe disso. As placas, A as placa, né? referências para batida de falta, de escanteio, Tem, tudo faz né? muita Tem diferença. isso, o pessoal que do dia a dia é diferente. Tem essa história das placas. Tem, Eu vou bater tem. ali naquele A porque. referência tem sim, quem Olha! treina. Por isso que o reconhecimento do gramado onde tu vai jogar é tão importante. Faz muita diferença. Às vezes tu pega um campo aonde, por exemplo, no Passo Fundo. Passo Fundo existe Grande. a pista e o alambrado é muito longe da goleira. Então, às vezes, tu vai fazer uma cobrança, uma falta, tu não tem nenhum tipo de referência. Eu conheço o estado do Passo Fundo, eu assisti os Fora Mamonas... a grama, né? Que é a grama Mamonas de jardim, Assassinas né? lá. Exatamente. Assisti o Mamonas Assassinas lá no Vermelhão da Passo Fundo, Serra. Vermelhão da Eu Serra. trabalhava lá É. e 15 dias antes da morte deles, eles se apresentaram no Vermelhão. E justamente essa coisa que é muito longe, Sim. o Dinho, que era o líder da banda, entrou, cantou a primeira música, né, e os ingressos nas arquibancadas eram mais baratos. E no campo era um pouco mais caro, né? Só que o pessoal que estava nas arquibancadas, em função dessa distância, estavam muito longe, não, né? Aí ele pediu para acender as luzes do estádio. Ele disse: quem é que teve a ideia de botar esse povo tão longe? Abre os portões, desçam, venham todo mundo pro campo. Foi uma coisa que me marcou. Tava lá. O presidente do clube deve ter Deve ter adorado. adorado. O organizador e quem pagou mais, que estava na pista já. Pois né? né? Já tava ali. E o número, né? O aproveitamento das equipes em casa é bem maior, né? Tem equipes que perdem uma por ano, né? Então tu imagina o diferencial que faz, né? Em 2010, o Cruzeiro, que nós fomos campeões da segunda divisão, que o Cruzeiro voltou, nós perdemos uma partida em casa no ano inteiro, não, em 40 jogos, que era a segunda divisão naquela época. 40 jogos, perdemos um jogo em casa, né? Então vamos botar 20 em casa, nós perdemos um jogo, né? O aproveitamento foi altíssimo. Então faz uma diferença, né? A comissão técnica faz diferença? Como é que vocês, por exemplo, assim, tu tem teu braço direito também, tu tem o esquerdo, sei lá, mas há uma discussão ou o treinador é... Eu sempre fiquei na dúvida disso, o treinador é quem decide mesmo ou esse... Por exemplo, nós temos o Bolívar e o Patrício no Novo Hamburgo. Os dois decidem as trocas, as Bolívar coisas. é aquele que jogava no Inter? Sim, é o treinador do Novo Hamburgo agora, né? Foi convidado, inclusive. Muito prazer, Bolívar. Sabe tudo de futebol, viu? Tá aí. O treinador normalmente é o líder da comissão, né? Ele é o responsável por gerenciar normalmente uma equipe multidisciplinar, né? Tu tem o teu preparador físico, um auxiliar técnico, dependendo da estrutura tu vai ter
um auxiliar de preparação física, tu vai ter Treinador um de fisioterapeuta, treinador de goleiro, e aí tu vai gerir. Tu vai ter uma reunião de comissão técnica onde tu vai E aí conversar. entra um outro aspecto que é a liderança. A liderança, né, também. exatamente. A gente já vai falar sobre isso. E o líder é diferente do chefe, né? Então o chefe normalmente vai determinar aquilo que vai ser feito. O líder ele vai dialogar, vai buscar soluções, vai ouvir os colegas, vai entrar num denominador comum e, obviamente, se tiver uma demanda que fuja um pouco da questão da democracia ali da comissão, ele vai ter que tomar uma decisão, porque, querendo ou não, a responsabilidade é dele, ele é o líder da comissão e ele precisa tomar a decisão. Mas na hora do jogo, quem decide? Só o treinador decide ou ele pergunta pro Patrício ou pro outro? É muito particular, depende do nível de intimidade que tu tem com o teu auxiliar, do nível de ascendência que o auxiliar tem sobre o treinador. Falando especificamente de conhecimento. De conhecimento. Falando especificamente do Bolívar e do Patrício, que eu acompanho no dia a dia e tenho acompanhado os treinamentos, eles são muito amigos, eles são muito próximos, pensam muito parecido, então tem uma confiança. Tem uma confiança. O Patrício tem uma ingerência muito grande sobre o trabalho. Então ele participa ativamente, discute com o Bolívar a questão das alternativas, das mudanças. Claro que o Bolívar deve fazer as escolhas pela cabeça dele, mas o Patrício é muito importante e muito influente dentro da comissão. Eu tenho um auxiliar também na Sub-17 e eu escuto. Eu penso, pondero. Se eu vejo que é pertinente a colocação, a gente atende. Se não, acaba virando uma conversa ali. Eu prefiro não fazer a escolha. A tua cabeça que rola ou não. Né? Exatamente. Então, então tem que ser o teu trabalho, independente da opinião do diretor, do auxiliar, enfim. A gente ouve, a gente atende a todo mundo, procura ouvir todo mundo, mas a gente vai condensar as informações para ver se vale a pena aplicá-las ou não. Olha, eu acho que é muito importante o auxiliar. Hoje também tem o análise de desempenho que te dá todas as informações. Tu tem que pegar informações para ti. Importante demais. Agora, tu como treinador, no momento que eu acho que o treinador trabalha muito para também ter a sua liderança e saber o que vai fazer, tu define, né? Não tenha dúvida, né? Mas se tu tem a condição de ter todas as informações, tu tem que pegar. O jogo é diferente do treinamento, muito diferente. Existe toda a emoção do jogo, existe todo aquele, o torcedor ali brigando, querendo vencer o adversário, a torcida adversária, a arbitragem. Então é muita coisa, né, naquele momento para tu definir. E aí às vezes vem a palavra importante do auxiliar, do análise. Vamos ter calma, vamos tentar fazer isso. Peraí, é uma ideia, eu posso começar a pensar nisso naquele momento. Às vezes dos próprios atletas, né, Benhur? A gente acaba ouvindo alguma coisa. Do próprio jogador. É importante, tu nunca vai perder a liderança por ouvir alguma questão de alguém, né? Eu tenho um caso que eu lembro até hoje, voltando a 2010, aquela época, recém estava começando, né? E eu tinha um rapaz que era o Eduardo Gulli. Vocês conhecem, ele é de São José hoje, né? Cara fora de série. E eu, às vezes, né? Eu tô jogando em casa e nós ganhávamos sempre em casa. E aquele dia a coisa estava complicada. Eu tinha um jogador que estava muito mal. E aí eu passava caminhando e ele, calma. Eu disse, eu vou trocar o cara. Aí ele, calma, respira. Aí eu ia lá dar uma respirada, né? Acabou que eu vinha de novo. Agora eu vou tirar ele. Ele, calma, pensa mais um pouquinho e tal. Daqui a pouco o cara não foi e fez o gol lá. Ganhamos, aí ele olhou pra mim e vê como é importante, né? Em algum momento tu não querer. E vem o lado emocional, né, Edinho? A gente também. A gente chega uma hora, a gente tem que ter o controle, não tenha dúvida, mas... E como é que é esse momento, assim, do treinador? Eu vou tirar o cara e aí eu vou botar... tem um substituto imediato ou como é que funciona? Eu acho que as comissões aí depende de cada comissão. Quando eu monto minha equipe e eu tenho a condição de ter um atleta do mesmo nível, eu já trabalhei isso lá na minha palestra para mim mesmo, claro. Ou na reunião da nossa comissão. Se tiver um problema com esse atleta, nós vamos utilizar esse. Né? São alternativas que tu já programa antes, não quer dizer que na hora tu vai fazer isso.
Mas eu acho que todo treinador, ele já vai pronto, né, para o plano A, B e C, né? Eu sempre digo do futebol tem uma coisa que se cobra muito dos treinadores, mas nunca se pensa que do outro lado também tem um outro treinador com um plano de jogo, com ideias, nós temos as nossas, ele tem, né, a dele. O futebol é uma coisa muito dinâmica, sem contar no grande espetáculo são os atletas, né? Que tem aqueles atletas que são diferentes, né? E a gente sabe, tu falaste de um jogador que é diferente do teu time, que daqui a pouco o jogo está na pior situação e um atleta diferente faz toda a diferença. O Preto, né? por exemplo, é um atleta diferenciado. O Novo Hamburgo muito. sempre fez a diferença, né? O D'Alessandro no Inter, né? Que hoje começa a ser contestado pela idade, por N situações, mas ele foi sempre um atleta diferente, internacional. Mas é o cara aquele que na hora do pega para capar é o que Vai lá sabe e bater. decide. O Barcelona com o Messi, por isso que paga uma fortuna. Hoje o Juventus com o Cristiano Ronaldo, porque eles fazem realmente a diferença, né, num esporte, né? Claro que é um esporte coletivo, mas quem jogou futebol sabe que daqui a pouco um cara muito diferente resolve um jogo em 2 jogadas. Né? Algum atleta chama a atenção de vocês no Brasil atualmente? Dos atletas que estão jogando aqui no Brasil, tem algum atleta assim que tu gostaria de ter no teu time? Eu, particularmente, penso que o atleta de destaque hoje no Brasil, de melhor condição técnica, é muito particular. Para mim, o Dudu do Palmeiras. É um jogador que eu acho extremamente interessante, um menino que consegue recompor taticamente, que obedece taticamente às funções de marcação, de recomposição, transita com muita velocidade, tanto para defender quanto para atacar, uma capacidade de finalização muito grande, mostrou nesse Campeonato Brasileiro uma versatilidade que ele não tinha, ele atuava apenas pelo lado esquerdo. Tanto é que foi escolhido o melhor. Exatamente, esse ano atuou pelo lado direito, atuou com o Roger no primeiro semestre como meia de centro. Então, o Dudu até comentava outro dia que achava que já estava merecendo uma oportunidade na seleção brasileira. Vejo assim como o atleta em melhor momento, né? Ou pelo menos tenha terminado o ano passado como em melhor momento no futebol brasileiro. Eu também acho que o Dudu fez um grande Campeonato Brasileiro. Eu gosto muito do Rodrigo dos Santos, que hoje, infelizmente, já foi vendido, né, para o Real Madrid. Sim. Felizmente, um atleta jovem, né, mas é aquele futebol moleque, né, do jogador que em uma jogada, né, numa individualidade, resolve um jogo. Né. Eu acho que nós temos grandes talentos no Brasil. Tá? Só uma pena que tudo é muito rápido para nós. O treinador, e aí eu vou defender a nossa classe aqui, o treinador, para ele criar um modelo de jogo, para ele poder passar para o atleta botar isso em campo e dar certo, tu precisa de tempo, e os treinadores não têm. Eu sempre digo, o Guardiola, que é hoje o grande treinador mundial, ele ficou 1 ano no Manchester City treinando a equipe sem resultado. No outro ano ele já fez a maior campanha da história na Inglaterra, hoje ele está fazendo novamente uma grande campanha, hoje eles procuram, claro, a Champions, porque não ganharam, então eles deram 1 ano de trabalho. Nossos treinadores têm 6 jogos, às vezes 3 jogos. Como tu vai passar o modelo de jogo, aquilo que tu quer para o teu atleta em 3 jogos, às vezes em 30 dias de treinamento, e olhe lá. Eu sempre falo o gauchão, para quem não tem uma base, que não jogou um segundo semestre, tu não pode. Vou dar exemplo, Novo Hamburgo, Pelotas jogou, Novo Hamburgo, teve poucas equipes que não jogaram, São Luís, mas ele tem uma base, o Veranópolis. Imagina o treinador, e aí eu vou dizer do Bolívar, que eu conheço, em 20 a 30 dias tu tem que ter a parte física, técnica e tática. E torcer para Deus para que dê certo. Porque às vezes o treinador mal conhece um jogador nesse período aí, ou não é que não conhece o jogador, não conhece o potencial desse atleta, que daqui a pouco em outra função poderia dar um resultado melhor. E a torcida não poupa, né? A torcida não quer saber, ela quer do resultado. Ela quer o né? resultado Na verdade, e aí ela exige da direção. A torcida são milhões de treinadores, né? Cada um tem o seu time. Tem 250, 300 milhões de... E essa questão de não ter tempo, eu acho que acontecia muito com a nossa seleção brasileira, não te parece? Porque eles contratavam um técnico para 2 Copas, a América e a Copa do Mundo,
né? E o resto do tempo eles ficavam trocando. E nunca... E Agora me parece que o Tite continua, né? E acusam, né, os nossos treinadores de ser retranqueiros, né? Mas tu tem 3 dias, tu tem que fechar o time, né? Pelo menos para não levar gol. Pra não levar gol, ao menos eu tô com um problema a Nas menos. pior aí, das né? hipóteses, disputa no pênalti. Mas não propomos o jogo, mas não dá tempo, né, gente? Nós estamos quase no final do programa, faltam só 4, 5 minutinhos. Eu queria saber do Edinho e do Benhur. Um exemplo de treinador para vocês. Aonde vocês gostariam de repente, de chegar também como treinadores? É óbvio que vão dizer seleção brasileira. Né? Se não disser isso, vão apanhar de mim e do Dejair até aqui, né? O cara tem que chegar, querer chegar lá, né? Que nem diria o Silvio Santos no jogo do milhão, aquele, né? Onde é que quanto tu quer ganhar? O cara que não disser para ele que quer ganhar 1 milhão, ele já tira fora do programa, né? Tem que ganhar, quer dizer, tem que chegar lá. Mas um grande treinador, tirando vocês, tirando o Edinho, tirando o Benhur, quem seria um grande treinador hoje? Eu acredito que o Tite é a grande referência, né? Gosto muito dos trabalhos do Roger também, né? E acho que uma mescla assim da nova geração, com alguns treinadores que já estão há mais tempo aí no mercado, o Abel Braga também, pela forma de lidar com os atletas, a forma como gerencia os grupos. A gente sempre aprende bastante assim, olhando, observando, aprendendo, lendo um pouquinho, estudando um pouquinho sobre esses grandes treinadores aí. Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que o Tite é aquele que reúne nesse momento aí acho que as melhores condições e penso que seja o treinador ideal para a seleção brasileira nesse momento. Beleza. Olha, eu também gosto do Tite. Eu até não é um estilo que eu gosto, é uma questão pessoal, né? Sim, não é a tua Mas linha. eu acho que no momento é o treinador da seleção brasileira. A gente nunca pode esquecer um treinador, e eu acho que foi feita a maior injustiça dele, que é o Filipão, que ele é um multicampeão. O estilo de jogo não é um estilo que o pessoal gosta, é um outro problema, mas ele é eficiente e multicampeão, né? Então nós temos que respeitar isso, e às vezes o pessoal não tem respeitado. Agora tu vai ver os títulos dele, né? É até meio assustador. Eu gosto muito do Mano, sabe? Do estilo do jogo do Mano. Acho que ele criou para um clube. Isso também é importante, que o dirigente, quando vai contratar a característica do treinador para o clube, para a cidade, né, para os atletas que tem, e o Mano faz isso muito bem no Cruzeiro. É um time que o Mano Menezes, o time é assim, né? É um time extremamente reativo, é a maneira dele, né? Gostaria que os treinadores todos botassem os times para frente, mas acho que eu acho que o Edinho consegue fazer isso, porque o Edinho tem a categoria de base, trabalha o ano inteiro, então o Edinho pode testar vários sistemas. No profissional já não tanto, né? Mas nós temos ótimos treinadores no Brasil, não vou nem falar do Rio Grande do Sul, que nós temos, na minha opinião, os melhores, mas no Brasil nós temos vários treinadores. É uma pena que eles não tenham tempo para mostrar. De novo a questão tempo, e né? melhorar muito o nosso futebol, porque nós temos ótimos atletas e ótimos treinadores. A base tem esse lado e é muito bom, porque aí ele pode testar o jogador de sistema o ano inteiro, né? Chegamos a uma bela conclusão hoje no programa que, de uma certa forma, eu não tinha me dado conta. Essa questão da base, dessa importância tão grande que tem a base dentro do futebol, hein? Dejair, teu ponto final. Meu ponto final é completamente fora do assunto. Só fazer um pedido para a Secretaria de Obras da nossa Prefeitura com relação às obras de revitalização do centro de Novo Hamburgo. Eu entendo que obra é necessário, tem que ser feito. Estou torcendo para que fique o mais bonito possível o nosso centro. Eu moro ali e estou torcendo para que logo termine. Mas um alerta assim, para que os parceiros dessas obras, né, ou parceiros ou envolvidos nas obras, como a RGE, que é a empresa da energia elétrica, que ela está substituindo os postes e a fiação, o faça e não destrua o que não é dela, né? As operadoras de telefonia celular, as operadoras de TV a cabo,
e outras empresas utilizam os postes da rede elétrica para a colocação de seus cabos de transmissão também. Na minha rua foi trocado ontem, na Lima e Silva, no trecho entre Pedro Adams Filho e Bento Gonçalves, os últimos postes que faltavam. E a RGE deixou todo o sistema do resto, que não é dela, que não é elétrico, que é das outras operadoras, atirado por cima das placas. Qualquer pessoa passa, pode puxar e arrancar. Ou seja, um descaso com o trabalho das outras operadoras, das outras empresas que utilizam os postes. Então eu pediria para a Secretaria de Obras da Prefeitura dar uma olhada nisso e orientar a RGE para que, já que vai mudar, que tem que ser mais bonito, né, que faça todo o serviço, né, que as outras operadoras então contrate o serviço da RGE e pague para a RGE fazer e fazer o acabamento bem feito. O Dejair tinha que falar alguma... Bom, então vamos lá. Não é uma crítica, Não, eu tô pedindo, não, é um pedido, tá certo. E assim, como eu sou o único que tem um veículo, né, para dizer dali da minha quadra, Muito bem. os meus vizinhos hoje, quando eu estava descendo agora para vir para cá, tem TV hoje? Tem. Então Não esquece de falar de falar. Então eu estou fazendo, eu sou porta-voz da vizinhança. Muito bem. Benhur, teu ponto final. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui para falar de futebol, que a gente adora, né? Parceiro aí, Edinho, que tenha futuro na sua carreira. Com certeza vai ser um ótimo treinador aí. Se preparando bastante, né, Edinho? Que a pancada é boa. Mas é bacana quem gosta de futebol e eu sou apaixonado por futebol. Minha família sempre viveu o futebol. Então a gente está muito feliz de estar por aqui. Tu vai para onde? Vai treinar algum clube? Nesse momento, não. Tá Nesse dando momento, uma... não. Eu tive alguns problemas, né, pessoais que me afastou aí desse segundo semestre aí, mas problemas de saúde na família está sendo resolvido. Então agora a gente aguarda um convite mesmo para voltar, né? E tomara que a gente volte. Tem 11 partidas do Gauchão aí, né? Como eles Esse é o costumam problema, trocar né? esses treinadores. Não vou falar disso. Vamos falar de treinador, porque quando a gente vai olhar um jogo, a primeira coisa, olha, tá olhando o jogo, porque ele ali vai cair, né? Não é isso, nós vamos olhar o jogo porque a gente gosta de futebol. Com certeza. Edinho, teu ponto final. Agradecer a oportunidade, né? Nesse dia tão bacana, tão especial. É uma carreira que encanta muito a gente, né? Hoje, nas minhas redes sociais, fiz uma postagem homenageando todos os colegas e dizendo que essa é a segunda profissão de todo brasileiro, mas parabenizando aqueles que realmente fazem dela a primeira, que tem sido o foco principal da vida de muitas pessoas, né? De muitos profissionais que têm se dedicado, como bem disse o Benhur, muita pancada, às vezes a gente leva muitas cobranças, mas a gente se sente realizado quando vê um atleta ascendendo ao grupo profissional, fazendo um gol, sendo levado, encaminhado para outra equipe. A gente fica muito feliz e entende que realmente não é só uma profissão, mas é uma missão que a gente recebeu e a gente procura exercê-la sempre com muita sabedoria, com tranquilidade, com coerência, né? Porque a gente lida com o ser humano acima de tudo, acima de serem atletas, são seres humanos, né? E antigamente eu sempre dizia para os atletas que eu os tratava como irmãos e hoje já posso dizer que trato eles como meus filhos, né? Porque o tempo vai passando, já são 17 anos aí na luta nessa profissão maravilhosa. Então agradecer a Deus, agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui nesse dia tão especial e mais uma vez saudar aí o Benhur, que é uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito, ele sabe disso. É um cara que sempre me tratou com muito carinho, com muita consideração. Então, para mim hoje foi uma noite especial, né, estar aqui com vocês e particularmente com o Benhur, que é um cara que eu admiro bastante. Eu não posso deixar de dizer da admiração que eu tive por ti nessa noite, pela gratidão, né, com o teu ex-professor e teu colega, né, e te sugerir, o dia que tu não quiseres mais ser técnico, que tu seja comentarista de televisão ou de rádio. Tu tem uma colocação muito boa, sabe do que está dizendo. Obrigado. E um português perfeito, não errou. Assim, não tem um S que faltou na tua fala aqui. Obrigado. Tá? Parabéns aí. Obrigado.
Fica como treinador. Tá? Não vai atrás do teu Jair, não vai atrás dessa. Pô, já estão querendo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês hoje, por terem aceitado o nosso convite. Tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram. Esse programa tem reprises também, vai estar no Face, no YouTube, nas nossas mídias sociais. Oi? Nas plataformas Da nossa rádio aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. A casa de vocês estejam... sempre estamos de portas abertas a hora que quiserem estar aqui de novo, tá? A gente agora vai para mais uma grande atração aqui na sua Vale TV. O programa Estação Hamburgo fica por aqui. Amanhã, Rodrigo Stefani estará aqui a partir das 21 horas com mais um programa Estação Hamburgo. Muito boa noite.